E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Euripides, diretamente agora para falar sobre o PET, né, o volume 2, que a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais liberou, e vocês podem adquirir esse volume aí também, tá certo? Se não tiver adquirido, eu vou disponibilizar esse volume lá no Classroom, tá certo? Ali pelo Google Classroom, sala de aula para vocês, tá? Então vamos começar aqui pela primeira semana, volume 2, diretamente ligado às nossas atividades. Nessa atividade, ele vai falar para nós, vai dizer para nós o que significa um cartoon. Então ele diz o seguinte: o cartoon ou cartoon é um desenho humorístico animado ou não, de caráter extremamente crítico que retrata muito sinteticamente algo que envolve o dia a dia de uma sociedade. Então, está dizendo aqui, pode ser uma ironia, né? Ou algo que é crítico, querendo passar uma mensagem, tá certo, pessoal? Então vamos seguindo aqui com a nossa aula. Aqui você tem uma imagem logo de cara, tá certo? Alguma coisa está acontecendo entre um personagem, digamos que a professora, e com relação a esta menina que está aqui. E aí a gente vai falar com vocês o que realmente se refere a isso. Continuando o que ele está querendo dizer no fragmento acima, ele fala relacionado aqui mesmo ao cartoon, né? Ele diz o seguinte: ele facilita muito a transmissão de uma informação e opinião se valendo do desenho de grandes cartunistas e de muito conhecimento prévio sobre a sociedade política da atualidade. Então você tem que ter um conhecimento para você lançar um cartoon, tá bom? Aqui de cara ele fala o seguinte para nós: leia o seguinte cartoon e responda. Bom, pessoal, nós estamos verificando aqui no cartoon, a primeira parte dizendo o seguinte: Welcome back to school, tá certo? Ou seja, seja bem-vindo à escola. Retornou, pode ser das férias, né? E aqui nós temos a professora, tá certo? E diz o seguinte: Will don't I'll follow you on Twitter, Kyla. So please just tell the class what you did during the summer. Ou seja, parece que ela deu uma aqui na aluna, né, na Kyla. Ou será que a Kyla exagerou demais no que ele estava contando? Não é verdade? Segundo aqui a professora, pessoal, a professora diz o seguinte: nem todos seguimos você no Twitter, Kyla. Limite-se, né? Somente a contar à classe o que você fez durante o verão. Ou seja, se ela disse o que você fez durante o verão e ela estava falando sobre o Twitter, acho que todos nós sabemos o que é um Twitter, né? E de certa forma a Kyla, né? Ela deveria estar falando muito o que aconteceu com ela nas andanças virtuais, tá certo, galerinha? Então é isso que pode ter acontecido entre a conversa da professora e com a Kyla aqui. Então vamos lá agora para os nossos questionamentos. A fala da professora expressa, vamos lá, a importância das redes sociais no mundo contemporâneo? Pela cara da professora que você acha que ela adorou falar sobre a rede social? Vamos aqui. A preocupação com uma comunicação exageradamente centrada nas redes sociais, ou seja, a Kyla tá tão vidrada assim em contar os assuntos dela que estava envolvendo exageradamente alguma coisa dentro de uma determinada rede social. Aham, estão lembrados do Twitter? Beleza, seguindo aqui. A intenção de pedir à aluna para dizer à turma onde passou as férias, veja que poderia nos causar um certo estranhamento, né? Mas se ela já entrou aqui, a professora, olha, cara, você está exagerando demais, está falando só o que ocorreu com você, as amizades que você fez no seu Twitter, algo que, né, você está querendo falar para a turma. Observem bastante os rostinhos aqui dos alunos, né? O que a Kyla, será que ela está gostando do que a professora falou? Próximo, é a necessidade das pessoas se comunicarem por meio de redes sociais. Bom, dessas aqui, só uma pode estar correta, beleza? Segue aí a dica do professor. Vamos lá, continuando aqui. Agora, ele vai falar o seguinte, na número 2, né?
tem as charges quanto os cartoons se reportam um grande repertório cultural. Enquanto a charge retrata um episódio recente, a área de política nos vários exemplos, o cartoon não tem necessariamente esse propósito, servindo geralmente a temas ligados ao comportamento. Então podemos dizer que isso aqui é um cartoon? Podemos dizer que é um cartoon, né? E esse cartoon aqui está ligado a quê? Está ligado ao Calvin, que é o menininho, e ao Haroldo, esse tigre aqui. Está sempre junto com o Calvin, né? E para você ficar ligado que isso aqui é um cartoon, aqui embaixo, ó, já está dizendo para nós, olha lá, inglês com cartoons, tá vendo? Então já diz, e ele está ligado ao comportamento. Aqui você observa que o Calvin está olhando diretamente para uma árvore que foi, né, cortada, e ele diz algo aqui para nós, não é verdade? O Calvin diz alguma coisa como: Sometimes I think the surrealists think that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Ou seja, às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que exista vida inteligente em algum lugar no universo é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Repetindo, mais uma vez, às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em algum lugar no universo é o que de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Tá muito hilário isso aqui, né? E ele está olhando aqui diretamente para uma árvore cortada. Esse cartoon aqui, pessoal, ele foi direcionado aí, direcionado o Calvin e o Haroldo, né? Ele é muito usado isso aí nos Enems, nos vestibulares. E esse cartoon aqui, ele esteve, né? Ele esteve também. É uma questão que foi usada em 2015 na Universidade Estadual do Goiás, tá bom? E aí, o que acontece? Quando você pega essa sugestão, o que ele vai pedir para nós aqui? Ó? Calvin demonstra a Haroldo sua profunda indignação pelo fato de que são questões que caem, então uma palavrinha já modifica muita coisa. E quando ele fala assim, Calvin demonstra a Haroldo sua profunda, olha só, quando ele fala assim, ó, sua profunda indignação, então você vai marcar essa palavrinha. A indignação do Calvin, oh meu Deus, quando desaparece isso, né? Vamos lá. A indignação do Calvin, ó, marca bem, profunda indignação, é porque ele falou alguma coisa que causou uma indignação observando outra. Tá certo? Qual que é a profunda indignação pelo fato de que, vamos lá, colocando aí, né, vida e inteligência aí, a vida inteligente. Quer dizer, todos nós temos vida inteligente, né? Ele está falando talvez uma vida inteligente extra, muito mais do que a nossa. Vamos lá. Ele diz o seguinte: a vida inteligente existe em algum lugar no universo. Não, isso é óbvio, né? Mas você acha que você ia marcar isso aqui? Não vai marcar. A vida inteligente que existe em algum lugar do universo recusou a fazer contato conosco. Será que isso aqui está ligado diretamente ao fato da profunda indignação do Calvin? Certo? Se bem que essa questão caiu nessa universidade que eu te falei, né? Falei agora mesmo, com não tinha profunda indignação. Mas vamos lá. Continuando. A destruição do meio ambiente é a prova de que a vida inteligente fora da Terra não se contactou conosco. Mas só porque destrói alguma coisa não vai haver um contato? Às vezes quem sabe que é para ajudar, né? A gente não sabe. E nenhuma vida inteligente fez contato conosco até agora. Se não fosse por essa profunda indignação, devido ao Calvin estar olhando para a árvore, seria com certeza essa última aqui, ó. Beleza? Mas como apareceu aquela palavrinha, aí, eliminando a primeira e eliminando a terceira, eu poderia ter me fixado nessa aqui. Só por causa da sua profunda indignação. Porque se não tivesse ela, seria a última aqui, ó. Beleza?
Dei a dica para vocês e vocês vão fazer a sua avaliação da melhor forma possível. Então vamos aqui agora, pessoal, fazer a relação da número 3, né? A número 3 aqui, pessoal, leia o seguinte texto e depois faça a leitura da tirinha ao final do texto. Então é relacionada essa tirinha aqui. O texto tem uma relação com a tirinha? Deve ter. Então você vai poder fazer a sua leitura de todo esse texto aqui, vou deixar parado, você vai pausar e depois você vai continuar aí a nossa atividade, tá bom? Então, seguindo a nossa atividade aqui, nessa atividade ele vai usar aqui o número 4. O número 4 é o seguinte, na frase seguinte, retirada do texto, que é um fragmento, né? Marque a alternativa que corresponda ou corresponde ao sinônimo da expressão em negrito. A expressão em negrito aqui, pessoal, é without doubt, ok? O que significa isso aqui? Então, vamos fazer aqui a nossa tradução livre com relação ao que ele está querendo dizer para nós, beleza? Aqui na número 4. Na número 4, ele diz assim, agora podemos dizer, sem dúvida, que onde está o negrito ali no língua portuguesa é sem dúvida, que existe pelo menos uma língua e cultura que não tem conceito de tempo como algo que possa ser medido, contado ou comentado em resumo. Então, de certa forma, está falando do texto, né? Aqui, ó, uma determinada cultura, uma tribo, parece que é o Amondawa, tem uma relação diferente de tempo da nossa, tá certo? Então, enquanto o nosso tempo ele é medido, 24 horas, o tempo para eles lá tem uma diferença, tá bom? E o que eu vou substituir without doubt, ou seja, o que eu posso substituir a palavra sem dúvida? Dentre essas três aqui, ó, qual que você acha que vai marcar? Fica fácil, né? Você tem todos os seus recursos tecnológicos, pode fazer pesquisa e marcar aqui, tá certo? O sinônimo, a palavra que vai ser alterada lá, que não vai modificar o sentido do fragmento textual. Beleza? Continuando aqui o número 5. Do número 5, ele diz o seguinte, de acordo com a frase, essa frase aqui, pessoal, ó, que estamos selecionando, ela se encontra aqui no texto, ó. Tá aqui, ó, this doesn't mean, ó, e aí segue, tá? That the Mondawa, aí segue. Então você pode ler essa parte aqui, no caso, se você achar conveniente para tentar buscar a contextualização, tá bom? E aqui, de acordo com a frase seguinte da número 5, vamos ver o que ele está querendo nos falar na língua portuguesa. Ele diz o seguinte: isso não significa que os Amondawa são pessoas fora do tempo. Então ele está fazendo uma referência aqui. Os Amondawa não quer dizer que eles estão fora do tempo, não. Tem um tempo que eles utilizam ele para alguma coisa. Continuando. Mas vivem em um mundo de eventos. O que seriam esses eventos, né? Seriam os eventos do mundo, da natureza? Em vez de ver o evento como sendo incorporado ao tempo. Então, os Amondawa aqui têm um sentido temporal deles diferenciado. Não é que eles esqueceram o tempo, não. Então, eles fazem aí uma ligação, tá certo? Tem uma ligação aí. Então, o que ele está querendo sugerir? Você quer saber mais sobre isso? Pause o vídeo, faça a sua leitura para escolher a resposta lá embaixo, tá certo? Mas vamos tentar ajudar aqui, né? Primeiro ponto aqui, ó. A noção de tempo da tribo escraviza as pessoas. Está falando alguma coisa sobre escravidão? Vamos lá. A concepção de tempo dos Amondawa é ligada à natureza. O que vocês acham dessa segunda? Mas vamos ver a terceira, né? A terceira. Os Amondawa concebem. O que é conceber? Pode ser compreender, projetar, né? Os Amondawa concebem, projetam, né? Eles compreendem os eventos como ligados à noção de tempo. Tá certo? E aí? Se ele está dizendo que os Amondawa não é que eles esqueceram o tempo de vez, não é que eles esqueceram, tem um sentido diferenciado. Qual dessas três opções aqui você marcaria, hein? A primeira pode ser que você descarte logo de cara, mas nós temos a segunda, que pode causar uma certa dúvida, e temos a terceira, que nos causa aí um frisson, um desejo dela, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, lembrando das dicas do professor aqui, tá certo?
Number 6, número 6. No número 6, ele diz o seguinte: o que a tirinha tem a ver com o texto sobre a tribo do Amazonas, né? Da Amazônia. Então, essa tirinha aqui foi colocada, tá bom? Essa tirinha aqui foi colocada. E aí você tem lá uma mulher, né? Pedindo o quê? Para que essa pessoa aguarde, parece que é isso, né? Pedindo para ele aguardar um pouquinho. E esse pouquinho que essa pessoa aí deu a resposta para a mulher, dá a impressão que ele também está sendo irônico, ou seja, sim, às 10h47 para a próxima terça, dá a impressão que todas as vezes que a pessoa pede um minutinho, vai demorar, né? E o tempo, para eles, para nós da sociedade que vivemos na cidade, né, é diferente da turma da sociedade que estava falando aqui nesse artigo, né, dos Amondawa que vivem lá na floresta, tá certo? Tem uma diferença. Então ele quer que você faça aí o quê? O que a tirinha tem a ver com o texto sobre a tribo do Amazonas? Ou seja, seria o tempo, dando uma ironia aí pelo atendimento do horário para terça-feira, com relação ao tempo e o que a tribo lá do Amazonas utiliza, o que vocês acham? Tá certo? Estou dando quase que a resposta aqui, né? Beleza, pessoal? Então fica aí um abraço do professor Euripides, tá bom? O pessoal do segundo ano, da minha turma aí do segundo ano D. E aí depois a gente vai montar as nossas próximas aulas aí que seguirão com esses pets do estado, tá bom? Um abração para todos vocês.